Oração, portanto, é um trabalho de parceria com Deus para trazermos sua vontade à realidade. Deus conta conosco. Quarto esclarecimento. A oração tem duas fases. A primeira fase é a fase do discernimento da vontade de Deus. Se nós temos que orar segundo a vontade de Deus, então a primeira fase da oração é discernir qual é a vontade dele. Há muitas vontades de Deus já declaradas na Bíblia. Por exemplo, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu oro então para uma pessoa, para a conversão de uma pessoa, eu não tenho que orar dizendo: Senhor, se for da tua vontade, toca no coração daquela pessoa. Não, a primeira fase está vencida. Eu já sei qual é a vontade dele. Mas tem muita coisa que nós não sabemos. Não está claro na Bíblia que Deus quer curar sempre. Vocês acreditam que Deus faz curas milagrosas hoje? Faz. Cura, porque nós crentes oramos assim, oramos por pneumonia, oramos por dente encravado, oramos por unha encravada, oramos por... Mas quando ora por uma pessoa com câncer terminal, oramos assim: ó Senhor, consola a família, não é? A gente ora achando que não tem mais solução, porque não cremos que a oração possa mudar. Mas eu pergunto, vocês creem que a oração possa mudar as coisas? E oramos por uma pessoa enferma, eu me lembro que a Valnice uma vez falou num programa de televisão que era falta de fé orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso ela diz assim, que era uma forma de escapar do resultado. Minha gente, a Bíblia não é clara. Deus cura de formas... Eu quero deixar claro também o seguinte, que Deus, toda cura vem de Deus. Tomou remédio, foi curado? Quem curou? Deus. Foi operado, foi curado? Quem curou? Deus. Foi curado sem operação? Quem curou? Deus. Foi curado sem tomar remédio? Quem curou? Deus. Que a palavra diz que é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Mas nós atribuímos a Deus só aquelas curas que não houve intervenção humana. Essas nós dizemos que foi Deus. Mas se o médico operou e tudo mais, nós não dizemos que foi Deus, né? Nós temos 2 casos de cura na família muito interessantes. O nosso segundo filho, Guilherme, nasceu no Piauí, com os 2 pés tortos. Ele pisaria com as costas do pé. E nasceu com torcicolo congênito. Não dobrava o pescoço. Nós, lá no Piauí, o remédio era banha de carneiro. Aí não pudemos ficar lá, tivemos que voltar para São Paulo para o tratamento dele. Com 19 dias, ele foi engessado e começou no Hospital das Clínicas um tratamento. Passou por 3 cirurgias nos pés, isso durante 4 anos. Mas enquanto estão curando, tratando dos pés, o pescoço não resolvia. Ele só ficava nessa posição e a cabeça começou a ficar deformada. Ficava só nessa posição. Os pés estão sendo tratados, mas o pescoço não. Já tínhamos inventado tudo que vocês possam imaginar para forçá-lo. Não tinha jeito. Aí um dia nós estávamos orando ao lado do berço dele. Sabe quando você está assim no fim da linha? E orando, falei: Senhor, o que fazer com esse menino? Quando eu ouvi uma voz que falou comigo, audivelmente. Eu ouvi uma voz que falou assim comigo: por que você não me pede para curar o seu pescoço? O que vocês acham que eu tinha que fazer? Senhor, cura o pescoço do Guilherme. Plim, 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 plim. Na hora, não tinha mais nada. Assim. Foi tão espetacular. E os pés estão sendo tratados.
Está tudo torto ainda. E eu tinha que fazer aquela ginástica com o pé dele, que o menino suava, só faltava agarrar. E eu tinha que fazer ginástica com o pé dele. Que a minha esposa começou a orar. Já que curou o pescoço, tão fácil, cura o pé. E cura o pé, cura o pé, cura o pé. Mas levou 4 anos no hospital para curar o pé. Nós atribuímos a cura do pescoço a Deus. E ao pé não. Foi Deus também que curou o pé e achou que devia curar 4 anos no hospital das clínicas. Nosso quarto filho estava morrendo de uma doença incurável chamada mucoviscidose. E uma outra doença lá que eu não lembro o nome. Ele não retinha nenhuma proteína. Mucoviscidose ia no pulmão. E a outra doença era uma coisa que não retinha nenhuma proteína, não podia nem comer proteína, nem leite de soja. Era tomar o leite que saía atrás quase na hora. Estava raquítico, estava morrendo. Sabe aquelas crianças de Biafra esqueléticas? Ele estava daquele jeito. E um dia eu estava dormindo e minha mulher desesperada estava orando. E ela ouviu uma voz que falou com ela: o menino está curado. Ela levou um susto. E o que fez? Bom, Senhor, se está curado, eu vou fazer o que a médica me proibiu. Vou dar leite para ele. Fez uma baita mamadeira com tudo que tinha direito, tocou lá nele e ficou observando. Não saiu nada atrás, deu mais. E foi dando. E ele, ávido, ele estava morrendo de fome. Mamou desesperado. Daí a gente ia lá de 15 dias no Hospital das Clínicas para acompanhamento. Quando chegou a vez de irmos lá, a médica que o acompanhava disse: nossa, mas esse menino está maravilhoso. O que a senhora está fazendo com ele? A Déia falou: eu estou dando leite para ele. A senhora é louca, a senhora podia ter matado seu filho. Aí a Déia falou: mas então o que eu faço? Continua, vai. É o maior lá de casa. E não pode faltar leite na geladeira para ele. O que foi isso que aconteceu? Milagre. Sobrenatural. Foi Deus que fez. Não foi a Aparecida que fez. Foi Deus que curou. Por que não? Agora eu tenho um outro filho. Eu tive filho demais, né? Nosso terceiro filho. Nós oramos por ele já há 30 anos. E ele até hoje não foi curado. E o nome dele é Rafael, que significa Deus que sara. Eu já passei isso na cara de Deus. Olha, Senhor, aí é o teu nome que está em jogo. Ele leva o teu nome. Se o Senhor não curar, você vai passar vergonha. Porque o nome dele é Deus que sara, e até hoje não foi sara. E até hoje não convenci Deus. Aí a gente dá glórias e aleluias quando fala da cura do Guilherme, da cura do Rodrigo, mas todo mundo fica mudo quando fala que o Rafael não foi curado até hoje. É porque você não teve fé? E porventura eu tive fé nos outros casos? Aí descobri que fé é reação. Quando Deus se revela, você crê. Toda cura sobrenatural, ela é antecipada por uma revelação. Pedro está entrando em Jerusalém e lá tem um homem paralítico na porta. Pedro não chegou lá e reuniu, vamos fazer uma oração para pedir a Deus a cura desse cara aqui. Não, ele estava entrando e aí eu acho que Deus começou a falar com ele: levanta o homem. Mas Deus, o cara é paralítico, há mais de 20 anos conheço ele. Levanta o cara e pai, ele está resistindo a Deus. Até que não pôde mais, chegou lá e falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho, levanta. E o cara pulou e saiu andando. Por quê? Porque Deus tinha dado a ele já a oração da fé. Não é ele que produziu fé. Eu já orei até para o morto. Eu estava visitando uma senhora no hospital, no Biocor, em Belo Horizonte, membro da igreja central, onde era pastor. O Geraldo, filho dela, eu fui com ele todos os dias. Ela entrou em coma. E eu ia lá com ele todo dia. Segunda a sábado nós fomos lá.
Aí chegava lá, o eletrocardiograma está marcando. E a gente orava, pedindo a cura dela. Quando chegamos no sábado, já estavam tirando os tubos, o eletrocardiograma estava. Eu falei, Geraldo, vamos orar. Ele falou, como? Você não entendeu? Mamãe acaba de morrer. Eu falei, e daí? Nós só estávamos confiados porque havia possibilidade humana. Se eu não orar hoje, eu sou uma besta. Vamos lá. Aí a enfermeira achou que nós éramos doidos, né? Aí eu fui lá, botei as mãos em cima da mulher. Falei, Senhor, se o Senhor mandar, a gente obedece. Se o Senhor falar alguma coisa, a gente fala o que o Senhor quiser. Mas nós estamos aqui, pode fazer. Deus não falou nada. Eu também não falei, não sou idiota para falar alguma coisa. Hã? Vocês acham que eu podia falar assim, levanta e anda? Deus não falou para eu falar isso? Mas ele poderia ter falado? Poderia, não poderia? Se ele tivesse falado, eu ia ter falado, levanta e anda, a mulher ia pular da cama. É simples assim. A gente não tem que inventar nada, não. Nem dizer para as pessoas. É tão esquisito certos lugares aí que o pessoal vai orar. Há uma gritaria, parece que Deus é surdo. E fica estranho demais, né? Então, com relação à oração, com relação à doença, a gente não sabe quando Deus vai curar. Mas então aí é legítimo você orar assim: Senhor, está diante de ti, venha o teu reino sobre esta pessoa agora e seja feita a tua vontade. Porque você não sabe, então peça para Deus fazer o que Ele quer fazer. Entendeu? Se Ele curar, porque queria curar. Se não curar, queria curar e não informou a gente. Mas se não curar, porque não queria levar embora. Meu segundo filho, Guilherme, aquele dos pés, 38 anos de idade, saiu para dar a volta com os cachorros, foi fazer depois squash, esporte, tomou banho, se vestiu para ir para o trabalho, caiu morto. Inexplicavelmente, caiu morto. Eu cheguei lá, o corpo estava estirado no chão, a casa cheia de gente. Eu deitei em cima dele, lembrei de Eliseu. Deitei em cima dele, sem fazer alarde nenhum, no silêncio, e fiquei orando. Eu orava baixinho: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor levanta este menino. O Senhor é o autor da vida. Fiquei mais de meia hora deitado em cima dele. Eu acho que o pessoal zum. E eu estou lá orando baixinho: Senhor, estou aqui. Meu coração está quase arrebentando de tristeza. Mas eu estou aqui te pedindo. O Senhor é o dono da vida. E o Senhor pode. Se tu queres, podes. Não levantou, não. Por quê? Por que não levantou? Porque eu não tinha fé? Foi? Por que não levantou? Pode falar. Pode falar. Por quê? Deus não quis. Exatamente. Deus falou: não, traz ele para cá. Eu quero ele aqui. Não foi isso. No capítulo 12 do livro de Atos, relata Deus libertando Pedro da cadeia. O anjo chega lá, Pedro está preso com corrente nas pernas. O anjo vai lá, solta as cadeias dele, a porta se abre, ele vai saindo. Então parecia que ele estava sonhando. Foi saindo. Quando viu, estava lá na rua. Chegou lá na casa dos irmãos reunidos, eles acharam que era um anjo dele. E era Pedro. Libertou Pedro assim. E no mesmo capítulo, narra que Tiago foi decapitado. Vou saber.
O mesmo capítulo que narra a libertação miraculosa de Pedro, narra a morte, a decapitação do outro apóstolo, Tiago. Ué, será que Pedro era mais espiritual? Por que que Deus manda soltar o Pedro e deixa decapitar o Tiago? Porque quis. Tiago, vem para cá. Pedro, fica mais aí. É ou não é? Então a oração tem duas fases. A primeira é discernimento da vontade. Você está orando por uma coisa que você quer. Você não sabe se aquilo é da vontade de Deus. Você está orando. Se for da vontade de Deus, aquilo começa a crescer, vai dando alegria, vai dando segurança. Chega a um ponto que você tem convicção de que aquilo é de Deus. Não para de orar aí não, porque é só a primeira fase. Aí entra a segunda fase da oração, porque mesmo sendo vontade de Deus, pode não acontecer, já vimos isso, não foi? Agora a segunda fase da oração é de batalha espiritual. Veja bem, não é mais agora a oração para convencer Deus, para argumentar com Deus. Você já sabe que aquilo é da vontade de Deus, agora você vai sair contra o inimigo, vai enfrentar o inimigo. E é aí que nós temos perdido as brigas. Meu filho mais velho não é crente, chutou tudo para o espaço, quando o nosso Rafael começou a ter surto psicótico. Ele tem esquizofrenia, esse que não foi curado até hoje. O mais velho é filósofo, chutou Deus e tudo para cima. Eu já tinha desistido dele. O Rafael, que tem esquizofrenia, também não é convertido ainda. Eu tinha desistido, falei, já cansei de orar por isso. O senhor já sabe, não vou orar mais não. Mas aí eu descobri que agora, o que meu ministério agora, não é o de Josué lutando no vale. Meu ministério agora é no monte da intercessão. Porque a palavra me diz que Deus quer que o Vitor seja salvo. Deus quer que o Rafael seja salvo. E o meu lugar agora é lá no monte, dizendo, Senhor, venha o teu governo e seja feita a tua vontade de que o Vitor seja salvo, que o Rafael seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Por isso eu tenho que perseverar, porque não pensa você que é pedir uma vez e ir para casa, está tudo resolvido que eu já pedi. Moisés estava orando, parava, Amaleque prevalecia. Isso tem nos levar a perceber por que temos que ficar perseverando na mesma coisa. É porque é uma batalha.